Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no Tomate na Mão. Esse é o meu canal em que eu falo sobre séries e livros de ficção científica, né? Sim, eu tenho um canal para isso, mas eu faço poucos vídeos aqui, tá? Há um tempão que eu não faço vídeos aqui no Tomate na Mão. Mas eu estava vendo essa série esse final de semana e eu gostei muito, a série Pluribus, da Apple TV. Então eu decidi falar sobre essa série, tá? A série é muito bacana, já foi lançada agora em novembro na Apple TV e só tem 2 episódios, episódio 1 e episódio 2. Não dá para ter certeza se vai ser bacana, mas a premissa da série é muito legal e a forma como foram os 2 primeiros episódios parece muito bacana também. Então, vamos falar sobre ela. Bom, como eu faço em todos os vídeos aqui no canal, tem uma primeira parte em que eu vou falar sem dar spoilers, tá? Eu vou falar só de forma genérica sobre a série, o que acontece na premissa. Já tem a descrição na Apple TV, se você olhar ali, a descrição básica do que é a série, né? E depois eu vou entrar numa discussão um pouco mais aprofundada sobre os 2 episódios que já saíram dessa série. Mas eu aviso antes, então se você não quiser tomar spoiler, você pode continuar o vídeo, eu vou falar a parte sem spoiler da parada, aí depois a gente entra na parte do spoiler para quem quiser continuar aqui, né? Mas eu recomendo muito a série é muito bacana, né? A série, portanto, se chama Pluribus, Pluribus com uma letra, um número 1 aqui no lugar do I, né? E o nome da série tem a ver com a história americana. É um símbolo americano, né? A águia segurando aqui uma fita escrita E pluribus unum. E de muitos, um só. Né? É o lema dos Estados Unidos, começou com vários estados independentes que de repente formaram os Estados Unidos da América. Né? Então, pluribus é justamente isso aqui. E tem a ver com a série, tá? A série, de fato, ela traz essa ideia de união de muitos em uma coisa só, né? E a ideia justamente da série é que há um vírus intergaláctico que chega aqui na Terra e infecta todo mundo, praticamente todo mundo, né? E as pessoas que são infectadas ficam felizes, as pessoas são super felizes, têm todas as necessidades atendidas, tudo funciona muito bem, todo mundo unido para o bem comum e coisa e tal, mas algumas pessoas ficam de fora, né? Na verdade 12 pessoas ficam de fora no início dessa história, que são pessoas que não, por algum motivo o vírus não afeta essas pessoas, né? Bom, a série em si, ela tá aqui, ela é do diretor, o Vince Gilligan, que é muito conhecido. Ele fez X-Files, depois fez Breaking Bad, depois fez Better Call Saul, ou seja, uma série de séries, um monte de séries que tiveram muito sucesso na televisão, então um cara muito conceituado. Eu gostei muito de Breaking Bad, gostei muito de Better Call Saul também. Eu confesso que É o Caminho eu não conheço, e X-Files eu cheguei a assistir alguma coisa, mas também não gostei muito de X-Files não. De qualquer forma, é um cara muito conceituado aqui, o Vincent Gilligan, então é um nome de peso, né? Dos atores e atrizes do filme, a personagem principal é interpretada pela Rhea Seehorn, que ela já trabalhou em Better Call Saul, ela era uma das auxiliares lá do escritório lá do Saul, né? E ela é a principal nesse filme, né? Até onde eu vi aqui, só tem 2 episódios lançados dessa série. Basicamente a série gira em torno dela, tá? Os outros todos são personagens de apoio que servem a Carol. Carol é o nome da personagem da Rhea nessa série, né? E ela faz uma série muito bacana, porque ela é uma escritora puta da vida, chateada com o mundo, pessimista, de mau humor o tempo todo, bebe, não sei o que lá, uma pessoa, né? E contrasta a coisa, porque ela é uma das pessoas que não é infectada. O resto do mundo inteiro é infectado, todo mundo feliz e satisfeito no comunismo deles lá e coisa e tal. Ela não é infectada, né? E esse é o dilema da série, né? Porque o que seria melhor? Você ser feliz, mas não ter livre-arbítrio, você não decide o que vai fazer da sua vida, você é feliz, mas você não decide o que você faz. Ou é melhor você decidir o que faz da sua vida e ser uma pessoa triste, miserável, ranzinza, como a personagem principal, né? Realmente é um dilema curioso. E, bom, eu não vou falar mais sobre o tema da série, porque aí eu já estaria dando spoiler, tá? Mas antes da gente entrar na parte do spoiler mesmo, vale a pena falar sobre os paralelos com o socialismo nisso daqui, porque eu achei muito significativo, e eu vou explorar isso mais quando eu der os spoilers
ao longo da série, tá? Porque sim, tem spoilers que dão indicação nesse sentido também, né? Bom, na verdade, o que a série demonstra, né, ou mostra, não é o socialismo em si como a gente conhece, né, mas o ideal socialista, o sonho socialista. Como os socialistas imaginam o mundo, né? O que é o apelo que o socialismo traz para muita gente? Aquela ideia de que não vai faltar nada para ninguém. Você pode não ser rico, pode não ficar milionário, pode não ter múltiplos iates, mas não vai faltar comida para você, não vai faltar uma casa, não vai faltar, as pessoas vão te ajudar e coisa e tal, e não vai ter problema, você vai ser uma pessoa feliz, vai estar satisfeita e coisa e tal na sociedade, ao invés de ter a competição do capitalismo, que uma pessoa tenta ganhar mais dinheiro que a outra, e aí você tem briga, você tem guerra. Na sociedade de pluribus, entre os infectados, não tem problema, todo mundo sabe o que todo mundo está pensando, todo mundo tem o conhecimento de todas as pessoas do mundo, então todo mundo sabe de tudo. Se todo mundo sabe o que está na cabeça de todas as pessoas, não tem motivo para brigar. Você sabe o que a pessoa está pensando, né? Inclusive tem um dilema nesse negócio sobre brigas, né? Sobre leads, sobre as brigas humanas, que inevitavelmente tem a ver com má informação, né? Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo lá no canal Ancapsu Classic, onde está o erro na ética argumentativa, em que eu explico justamente que o problema da ética argumentativa, ou de algumas interpretações da ética argumentativa, é não considerar o erro humano. Nós somos humanos, nós erramos, né? E o principal erro humano é o erro de comunicação. Se todo mundo soubesse o que todo mundo está pensando sobre tudo o tempo todo, não teria briga, não tem por que ter briga. Todo mundo saberia o que a pessoa está precisando, o que ela não está precisando, o que realmente ela está querendo dizer com aquilo, né? Infelizmente, a nossa fala é uma ferramenta muito elaborada, a gente consegue exprimir muito bem o que a gente quer e coisa e tal, mas não é perfeita. A gente não consegue exprimir 100%. E também, muitas vezes, a pessoa retém alguma coisa, ela não quer falar o que realmente ela está pensando, ela fala outra coisa. Entre os infectados de pluribus, todo mundo sabe de tudo. Os infectados não falam nada, porque todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. É um socialismo. E olha, acredite, é tratado como vilão nessa história aqui, porque realmente é apavorante, né? E a Carol, por mais que seja ranzinza, briguenta e não sei o que lá, e insatisfeita com a vida e brigada com todo mundo, ela também é a heroína nessa história. Ela que está tentando libertar a raça humana desse vírus que pegou todo mundo, né? Bom, acho que vale a pena falar um pouco também sobre o quesito de lacração. As pessoas se preocupam um pouco com isso, né? Eu não vi lacração na série não, tá? A personagem principal, ela é lésbica, tá? Claramente ela é lésbica. E ela escreve um livro que é um livro para mulheres heterossexuais. Então as mulheres heterossexuais adoram o livro dela, sendo que tem um personagem no livro, um tal do Raban, que é um homem todo másculo, que não sei o que lá, que satisfaz a mulher e não sei o que lá. Mas na cabeça dela, depois ela confessa lá que ela, na verdade, viu o Raban como uma mulher, não como um homem, né? E talvez esse seja o segredo dela vender tantos livros e coisa e tal, né? Enfim, mas isso não chega a ser lacração, né? Isso é só uma história. Ela, na série ali, ela realmente não tem nada disso. A briga dela é justamente pela identidade. Por você ter a sua vontade, você querer fazer alguma coisa. Porque, né, no final das contas, o vírus atende todas as necessidades, você é feliz, você está feliz, mas e aí? O que você quer? Você não quer mais nada, não tem mais livre-arbítrio, né? E eu falo sempre isso, né? O livre-arbítrio é uma coisa importante pra caramba. Se você abre mão do livre-arbítrio, acabou. Aí não tem mais controle nenhum, não tem mais nada, né? Ter livre-arbítrio não quer dizer que você não possa ser influenciado. Você pode ser influenciado por outras pessoas, é verdade. Mas a decisão final é sua, é você que toma a decisão final. Então, se você abre mão disso, e é a situação aqui, acabou, né? Realmente virou um comunistão. Viramos um comunistão. Então, isso é o que dá para falar da série em termos sem dar spoiler, né? É uma série interessante, é uma crítica ao comunismo interessante, ao socialismo, essa ideia idílica de uma sociedade em que não tem disputa, não tem capitalismo, não tem um tentando ganhar mais dinheiro que o outro, né? E todo mundo vive bem, não sei o que lá. Ah, o pessoal é vegano também, os infectados viram veganos também. E, né, parece uma coisa maravilhosa e não sei o que lá, mas na prática você só perde uma coisa, só perde o seu livre-arbítrio, né? E para elaborar mais essa crítica, eu vou ter que fazer spoilers aqui dos vídeos. Então, a partir daqui, se você quiser continuar, tem pessoas que não se importam de ver spoilers, tem pessoas que já viram a série. Se você não viu ainda, eu recomendo. Vai lá na Apple TV, tá, já tem os 2 primeiros episódios lá, recomendo muito que você veja. Ou se você não viu, mas não se importa com spoiler, a partir de agora vai ter spoiler.
Bom, a série começa com uns cientistas numa base espacial, né, numa base lá de telecomunicações, aqueles projetos de inteligência extraterrestre, né, SET, não sei o que lá. Os caras finalmente encontram um sinal, né, e todo mundo chamando aqui um sinal impressionante, não sei o que lá, eles achando o sinal aqui na coisa, um sinal que ninguém entende o que é. Aí o cara de repente tem a ideia de que, olha só, esse sinal aqui tem 4 coisas aqui, de repente quer dizer que é o DNA. O que ele está passando aqui, esse sinal que está sendo repetido por uma vida extraterrestre, né? É lógico, eles fazem todo aquele negócio de ver, não, será que é uma outra espaçonave? Será que é refletido na Lua? Será que é alguma interferência? Aí eles descartam isso tudo e chegam à conclusão de que é um DNA que está sendo transportado ali, que está sendo transmitido à distância, uma sequência de DNA, né? E aí, o que eles decidem, e aí eu acho isso aqui uma coisa extremamente temerária, né? Eles decidem fazer esse DNA. Então, beleza, vamos sintetizar esse DNA que foi feito, né, que foi trazido pela mensagem espacial ali, vamos sintetizar esse DNA. E daí eles fazem isso, né, sintetizam o DNA que veio do espaço, né. Aí depois disso você corta justamente para a apresentação da personagem principal. A Carol, essa moça aqui, que é escritora, né, ela escreve livros, como eu falei. O livro aqui, esse aqui é o livro dela, né? É o 4º livro dessa série, então ela já tem um fanbase bacana, um monte de gente que gosta dela, ela dá uma lida e coisa e tal. É aqueles livros românticos, né? A mulher gosta de ler isso, pô, bacana e coisa e tal. E o que chama atenção é justamente a história do Raban, né? Até aqui a gente não sabe que o Raban é mulher, na verdade, né? No livro, o Raban é homem, né? O pessoal, as mulheres, a maior parte delas parece ser heterossexual, né? Mas a escritora, depois a gente descobre que o Raban é mulher, né? E tá aqui o livro dela. Então ela tá fazendo aqui um evento de lançamento do livro dela, ela assina o livro para um monte de gente que compra o livro e tem uma fanbase muito grande, conversa com os fãs dela e coisa e tal. Mas aí depois, quando ela termina esse negócio, que ela vai no táxi pro hotel, né? Ela confessa para essa moça aqui que segundo a história, é a gerente dela, né, a manager dela ali, né, mas na verdade é a mulher dela, né, como eu falei, ela é lésbica, né, a mulher dela. Aí ela confessa, pô, que saco esse monte de mulher, que eu não suporto esse pessoal e coisa e tal, que chato pra caramba isso. E, enfim, ela própria não gosta da carreira dela, ela escreve os livros, mas acha os livros uma bosta, não sei o que lá. Enfim, isso aqui é para dar a apresentação da personagem principal, né. Até aqui, nos 2 primeiros episódios, tudo gira em torno da Carol, né. Enquanto isso, lá no laboratório que eles replicaram o DNA, acontece um acidente. Eles estão já estudando esse DNA há um tempão, mas aí de repente essa moça aqui, ela é picada por um rato, tá? Um rato que ela achou que estava morto, ele vai e pica ela. Ou seja, eles criaram o DNA, injetaram nos ratos, foi o que aquele DNA fazia, e em princípio o DNA não fazia nada. Então eles estão tentando descobrir o que o DNA faz. Aí de repente o rato pica ela e daí é que a coisa começa a acontecer, ela começa a infectar as outras pessoas e infecta todo mundo, e aí, ou seja, isso está acontecendo ao mesmo tempo que o momento que o rato pica nela, né, morde a mão dela, e aí esse horário que passa aqui, ó, que de vez em quando tem na série isso, é o quanto de tempo que passou desde a última cena. Então, da última cena para essa cena agora, passaram 3 horas e 6 minutos, né? Para você ter uma noção do tempo, né? Aí aqui as duas chegam lá na cidade de Albuquerque, elas moram em Albuquerque, no Novo México, a mesma cidade do Breaking Bad, né? Para quem não lembra, né? Enfim. E aqui a gente fica sabendo também que a Carol, ela é alcoólatra, né? Porque a esposa dela que vai guiar e o carro dela tem que ter aquele dispositivo um teste de bafômetro que tem que fazer para ligar o carro. Se você não fizer o teste de bafômetro, você nem liga o carro, né? Então a gente fica sabendo que ela é alcoólatra também, então ela é mal-humorada, despreza os próprios fãs, não gosta do trabalho que ela faz e não sei o que lá, e ainda bebe, enfim, não é uma pessoa boa, não é uma pessoa satisfeita com a vida, né? Aí depois que elas chegam em casa, elas vão para um bar para beber um drink, coisa e tal. Em determinado momento elas resolvem fumar, e aí que acontece a cena em que a gente descobre que o cara, na verdade, é uma mulher, né? Ou seja, ela pensou o Raban, que é o astro do livro dela,
que é um homem na prática, ela pensou como mulher, né? Aqui tá ela conversando com a mulher dela, coisa e tal, e aí ela ainda é a gerente dela. Então você não quer responder umas perguntas de fãs aqui na rede, né? Uma das fãs perguntou assim, ó, em quem você inspirou o Raban? Existe uma pessoa real que você inspirou o Raban? E ela fala, responde aí que é o George Clooney. Aí a mulher dela fala assim, pô, mas você não quer contar a história de verdade? Não quer falar a verdade pro seu fã? Vai ser interessante, o pessoal vai gostar, não sei o que lá. Ou seja, ela está incentivando ela a dizer que não, que é mulher, né? Na verdade, ele esperava numa mulher, né? Mas aí ela fala, não, é muito arriscado. Bota aí Raban, bota que é o George Clooney e pronto, e meio que foda-se, ninguém tá preocupado com isso, né? E aí as duas estão discutindo aqui, e aí que acontece um evento que chama atenção, né? E aí acontece a infecção propriamente dita, né? Primeiro esse carro aqui bate no carro dela, esse carro que está aqui atrás, ó, um cara parece todo tremendo lá e bate no carro dela como se tivesse se infectado na hora. E aí depois a mulher dela cai para trás e bate com a cabeça no chão, também infectada também, e aí ela sem entender o que está acontecendo, ela não sabe ainda que teve infecção, que teve vírus, não está sabendo de nada, né? Ela só sabe que alguma coisa estranha está acontecendo, tem que levar a mulher dela para o hospital, né? E daí ela procura ajuda, ela vai dentro do bar, e dentro do bar todo mundo está infectado também. Dentro do bar as pessoas são todas infectadas também, ninguém respondendo a nada. Aí o que ela faz? Ela pega o carro do cara, ela tenta sair com o carro dela, não consegue porque tem o negócio o bafômetro, né? E ela bebeu, né? Aí ela pega o carro do cara que tinha batido ali e leva ela para o hospital. Só que no hospital também está todo mundo infectado também, todo mundo no hospital está infectado também, todo mundo catatônico, né? Ou seja, a infecção pegou o mundo inteiro de repente, né? Em determinado momento, a mulher dela acorda. Acorda, mas tá vendo essas marcas aqui de roxo aqui perto do olho? Isso é marca típica de traumatismo craniano, tá? Quando a pessoa... e ela caiu para trás, né? Quando ela teve a síncope lá da infecção, quando você é infectado, você treme, né? Ela caiu para trás, bateu a cabeça e daí ela morreu. Mas, assim, durante alguns segundos, ela ri para a Carol, né? Não fala nada, só ri para ela. Aí a Carol tenta reanimar ela, mas ela morre em seguida, né? Mas ela morreu não do vírus, ela morreu porque ela caiu. E assim parece que é a maior parte das pessoas que morrem, né? Ou seja, meio que um acidente do percurso. Olha como é que parece o comunismo, não parece? Depois, mais adiante na série, a gente fica sabendo que 800 milhões de pessoas morreram, ou seja, quase um sexto da população do mundo morreu para implantar o comunismo, né? Por quê? Porque no momento que você é infectado, você treme, aí se você está dirigindo um carro, ou dirigindo um avião, ou alguma coisa assim, você, né? Aí acabou, né? O negócio cai e morre todo mundo, né? Então um monte de gente morreu nesse processo de infecção. É meio comunismo mesmo, mata um monte de gente para implantar o comunismo, né? Mas a esposa dela disse que estava gostando, tá feliz, né? Se viu feliz ali, né? E aí depois que a esposa morreu é que vem a questão de que o pessoal começa a se comportar estranho, porque as pessoas todas acordaram. Todo mundo foi infectado ao mesmo tempo, teve aquela tremedeira, ficou fora de si por um tempo, depois todo mundo voltou, mas todo mundo falando junto, né? Ah, não queremos te ajudar e não sei o que lá e coisa e tal, deixa a gente te ajudar. Esse cara aqui que é o médico tenta beijar ela. Por quê? Porque eles viram que ela não estava infectada, aí pensaram, pô, como é que pode que ela não foi infectada, né? Deve ter tido algum meio de infecção que infectou todo mundo, porque foi todo mundo ao mesmo tempo, então talvez na água, talvez no ar, não sei de que forma que a coisa foi infectada, mas a primeira coisa que o pluribus, né, que é o todo, né, das pessoas, o comunismo, né, o comunismo queria pegar ela, viu que ela não estava infectada, vamos te infectar, esse cara beija ela para tentar infectar ela, né, mas não muda, ou seja, ela realmente tem algum defeito genético, alguma mutação que impede que o vírus intergaláctico funcione, né? Aí, enfim, ela vai para casa, né? E esse aqui é o primeiro episódio ainda, né? E aí ela vê na televisão dela o cara aqui que é o ministro da Agricultura falando num pronunciamento da Casa Branca só para ela. Porque parece que nos Estados Unidos só ela é a única que não foi infectada, que não está infectada, pelo menos é o que dá a entender nessa história aqui, né? Só ela não foi infectada. Aí ele fala para ela que nós não queremos te atacar, não vamos fazer nada com você, você tem o seu cérebro, a gente não sabe ainda como que nós vamos fazer para colocar você junto com nós, para te infectar, mas a gente vai estudar isso e depois vamos chegar a uma solução para o seu problema, né?
Aí ela faz uma série de perguntas e pergunta se tem outras pessoas como ela no mundo. E o cara fala, tem 11 pessoas além de você, ou seja, 12 no total de pessoas que não foram infectadas, que não são imunes ao vírus, né? E ele fala, não, que a gente vai resolver isso e coisa e tal. Ela, chocada com esse negócio, enche a cara e vai dormir. Esse, então, é o fim do primeiro episódio, né? Bom, o episódio 2 começa com uma outra personagem importante, a Zósia, né? A Zósia está em algum lugar do mundo, a gente não sabe onde é que é, mas é em outro país, claramente. Parece ser em algum país mediterrâneo, mas não dá para ter certeza. E ela toda suja, né? Tá toda suja, com roupas velhas e coisa e tal. E ela tá ajudando as pessoas a tirar os corpos. Ela tá infectada, tá? Então ela é uma das infectadas, e aí todos os infectados estão trabalhando agora para limpar os corpos, tirar os incêndios e coisa e tal, resolver as coisas, né? Então estão todos eles trabalhando nisso, né? Daí, em determinado momento, ela para e ela pega um avião. E sai pilotando um avião em direção aos Estados Unidos, né? Uma coisa estranha. Ninguém falou nada com ela, ninguém precisa falar nada com ela. O avião, você vê o pessoal abastecendo o avião, preparando o avião para ela pilotar, aí o pessoal sai do avião, ela entra no avião, decola. Pô, como é que ela sabe pilotar avião, né? Não precisa saber. Lembra? Os infectados são todos uma mente só, todo mundo sabe de tudo. Então ela sabe pilotar avião também, né? É possível que ela nem saiba falar inglês, ou pelo menos a pessoa que originalmente era o corpo da Zósia nem soubesse falar inglês. Mas agora que está no pluribus, né, que está na coletividade, todos sabem de tudo, então ela sabe falar inglês também, né? E aí ela viaja não sei de onde e pousa lá em Albuquerque, né? A série acontece em Albuquerque, lá no Novo México, então ela pousa o avião lá em Albuquerque para se encontrar com a Carol. E mais engraçado é que o pessoal preparou aqui, ela tava toda suja, né, com roupa velha, coisa e tal, o pessoal arruma a roupa dela, pinta o cabelo dela, arruma o cabelo todo, ninguém fala nada com ninguém, todo mundo sabe o que fazer, porque todo mundo é uma coletividade única, né, um pensamento único, coletivo sobre o que fazer. Então eles preparam ela, e daí lá na casa da Carol, a Carol dormiu, né, encheu a cara e dormiu, acordou cedo e lembrou que tinha que enterrar o corpo da Ellen, né, da esposa dela, né? Então ela vai para o quintal lá e decide cavar uma cova para enterrar a Ellen, e tá lá batendo, tentando cavar a cova, quando chega a Zósia. A Zósia chega aqui e oferece ajuda para Carol, oferece água para ela, dizendo que ela precisa de água, não sei o que lá. E a Carol acha estranho aquilo, né? E veja, em momento algum a Zósia mente dizendo que não é o pluribus, né? Ela fala, não, nós queremos te ajudar, nós estamos aqui para te ajudar, não precisa ter medo, nós não vamos atacar você, não vamos fazer nada de mal com você, e coisa e tal. A gente só acha que você precisa de água, a água faz falta, né? E aí ela briga e coisa e tal, manda a mulher embora, mas depois ela se toca que essa moça, a Zósia, é muito parecida com o tal do Raban. Aqui, o Raban, que é o personagem do livro dela, né? Que lembra, ela escreveu pensando numa mulher, né? Ou seja, que ela teria um envolvimento romântico, uma pessoa que ela imaginava como um envolvimento romântico para ela. E essa moça que chegou a Zósia é muito parecida com o Raban, né? Então, aí ela falou, poxa, mas como vocês leram minha mente, né? E aí apenas a Ellen sabia que o Raban era, na verdade, uma mulher, que eu imaginei ele como uma mulher, né? Depois, quando eu escrevi o livro, decidi transformar num homem, mas originalmente, na minha cabeça, era uma mulher, só ela que sabia disso. Aí a Zósia explica para ela que a mulher dela, a Ellen, naquele pequeno momento que ela acordou, né, depois da concussão, antes dela morrer completamente, ela se integrou como atriz. Então ela passou todas as informações que ela tinha, todo mundo sabe de tudo. E como ela sabia que o Raban era mulher, né, ficou sabendo também esse negócio. E o pior é que parece que funcionou, tá? Porque a Carol fica meio balançada pela Zósia, assim, dá a entender que vai rolar alguma coisa entre as duas aqui, vai rolar um par romântico das duas aqui, tá? Embora uma seja infectada e a outra não, né? Só que aí acontece um negócio que é fundamental para a história, tá? A Carol fica puta porque percebeu que eles estão jogando contra ela, estão usando um negócio que seria o ideal para ela, seria o amor da vida, o amor idealizado da vida dela, né, o Raban, para tentar convencer ela a ajudar, né, a coletividade. E aí ela empurra a Zósia, né?
E daí a Zósia entra num estado meio catatônico. A mesma coisa que aconteceu no início do negócio, que ficou todo mundo meio catatônico lá, a Zósia entra em estado catatônico também. E a gente fica sabendo que não foi só ela não, foram todos os infectados do mundo, ou seja, parece que essa mente única deles tem algum bug ou algum problema que, dependendo da situação, e particularmente a Carol consegue provocar isso muito rapidamente, muito facilmente, eles entram em um estado de catatonice, né? Ficam catatônicos, não ficam sem resposta, né? E aí ela fica assim um tempo, a Carol tenta buscar ajuda de novo, mas não consegue, tá todo mundo catatônico, aí de repente volta ao normal, volta todo mundo ao normal. E o curioso, depois disso, como a Carol se sentiu meio mal por ter deixado a Zósia meio, né, catatônica ali, ter empurrado ela e coisa e tal, ela meio que faz a paz com a moça, né, para de brigar com a moça, e aí ela oferece ajuda para cavar a cova lá da Ellen, né? E aí ela vem um avião trazendo um helicóptero, um helicóptero trazendo essa escavadeira, essa mini escavadeira, que aí vai lá, faz a cova e coisa e tal. Pô, eu gostei dessa minha escavadeira, um dia eu vou ter uma. Mas aí faz a cova, né, pra botar o corpo da mulher e coisa e tal. Mas aí tem um negócio muito interessante. Nessa cena aqui que elas estão conversando, a Carol fala pra Zósia aqui, olha só, eu quero encontrar as outras 11 pessoas que também são como eu, que não foram infectadas, que o vírus não conseguiu infectar. E aí acontece uma coisa curiosa, a Zósia fala, não, são 12 pessoas, além de você tem mais 12. Ela falou, ué, mas ontem só tinha 11, hoje tem 12? Nós identificamos mais uma pessoa de ontem para hoje. E aí que me deixou com uma pulga atrás da orelha essa história. Por quê? O que eu acho que está acontecendo? O que eu acho que pode ser a temática daqui para frente? Né? Porque o mundo do jeito que está agora meio que acabou, né? Ou seja, só tem 12 pessoas, digamos, normais no mundo, e o resto tudo infectado, né? Então não tem como eles ganharem. A mente, a Pluribus já ganhou essa parada, não tem como eles ganharem, né? Mas no que a Carol brigou com a Zósia e empurrou ela e teve o estado catatônico aí da Pluribus todo, uma pessoa conseguiu se salvar, uma pessoa conseguiu escapar do Pluribus, né? Ou seja, por isso que agora tem mais um, entendeu? Porque a pessoa conseguiu se escapar, ela tinha se infectado, mas conseguiu se afastar. Pode ser que seja isso, pode ser que a ideia é que, na verdade, essa infecção não tem essa capacidade completa de transformar todo mundo em zumbi, mas, na verdade, uma capacidade parcial, que se a pessoa tiver esse chacoalho na matriz, a pessoa consegue escapar. E se for isso, você tem uma outra alegoria aqui muito interessante, né? Tá o pessoal na matriz, todo mundo feliz com o comunismo do Lula, que vai ter Bolsa Família, vai ter não sei o que lá, vai ter tudo, todo mundo feliz, sem poder mandar em nada na vida, porque a pessoa não tem mais decisão nenhuma na vida dela, só pode decidir em quem é que vai votar no Big Brother Brasil, não tem mais nenhuma outra decisão para tomar na vida. Mas se de repente uma única pessoa que não se conforma com esse comunismo global, começa a brigar com o comunismo, e o comunismo estribucha, e de tempos em tempos solta algumas dessas pessoas. Pode ser que seja isso? Pode ser que seja isso, não sei como é que vai ser, tá? Por enquanto não tem nenhuma dica. Mas eu quero chamar a atenção para vocês isso. Ontem tinha 11 pessoas, hoje tem 12. Depois do evento em que ela empurrou e causou um curto na matriz, teve 12 pessoas. E isso faz algum sentido, né? Porque para pensar, se tivessem deixado de ver alguém, como deixaram de ver alguém? Porque todo mundo praticamente está, os 8 bilhões de pessoas no mundo estão infectados, eles são praticamente oniscientes, eles veem tudo, né? Como que de repente descobriram uma pessoa nova? Só faz sentido se realmente ela foi liberta, foi uma nova pessoa liberta da matriz, né? Bom, e aí ela vai então se encontrar com os outros, ela decide se encontrar com os 5 que falam inglês. Né? O pessoal fala que não tem problema, que tem tradutor, que pode levar tradutor para conversar com todos os outros 12, né? Mas ela, não, vou conversar com os 5 que falam inglês, né? E daí parece que ela é a única que fala inglês originalmente. O resto todo, como é esperado, né? Se você pegar a população do mundo, divide aí por 12, a maior parte seria chinês, e realmente, a maior parte é chinês e indiano e da Ásia, né? Então ela encontra as outras pessoas, e aí que começa a parte mais interessante, a parte mais filosófica da coisa, né? Uma moça, a indiana, não gosta dela. A indiana fica puta com ela, não gosta dela. Não sei se dá pra ver aqui, ó, essa moça aqui com um esparadrapo na testa aqui, ó, é a indiana. Por que ela tá chateada? Porque
Quando a Carol provocou a perturbação na Matrix, ela estava num carro com o avô dela guiando o carro. E o avô dela estava infectado, ficou catatônico e acabou batendo com o carro e morrendo, né? Então parece que aquele episódio ali matou 11 milhões de pessoas, o episódio para... para pensar. Se a minha hipótese for verdadeira, que aquele episódio ele liberta uma ou mais pessoas, mas em compensação mata 11 milhões. Então você tem um problema, né? O comunismo matou um monte de gente para se implantar, mas agora para você libertar as pessoas do comunismo também, pessoas acabam morrendo também. E vale a pena você matar 11 milhões de pessoas felizes, que em tese estavam infectadas, mas estavam felizes, para salvar uma pessoa, e que nem é salvar, né? Ela deixar de ser parte da coletividade, ou seja, se tornar uma pessoa com livre-arbítrio novamente, né? Enfim, tem um monte de questões filosóficas nessa história, né? Outra coisa curiosa é você ver que a maior parte do pessoal aqui não tá puto da vida como ela, né? Porque ela já era puta da vida antes, ela já estava de saco cheio da vida antes, né? Já estava nervosa, bebendo e coisa e tal. Os outros não, os outros estão felizes com a história. Principalmente porque os outros, os familiares, esses aqui são os familiares aqui. Alguns deles têm a mãe, tem o pai, tem o filho e não sei o que lá, ou seja, estão todos infectados, mas continuam com a pessoa, continuam ali, né, respondendo como se fosse a pessoa original ali. Então essas pessoas estão se sentindo assim, não vem nada de errado. Então ela quer salvar o mundo, mas essas outras pessoas aqui não querem. As outras pessoas estão meio que, pô, foda-se, tá feliz? Aí o pessoal tá todo mundo feliz. A gente tá feliz também, nossos familiares estão aqui perto. Então, para que salvar o mundo que você está falando, né? E isso não deixa de ser extremamente perturbador para quem trabalha realmente com anarcocapitalismo, com libertarianismo, porque a impressão que dá é essa. Eu falo para vocês, né? A maior parte das pessoas ama o Estado, cara. A maior parte das pessoas adora o Estado, não quer, briga contra o anarcocapitalismo. Não, o Estado é necessário. Por favor, papai Lully, pise em mim, papai Lully. Por favor, é impressionante como é que as pessoas fazem questão disso. Mas tem mais uma figura que é ainda pior, tá? Esses aqui são os quatro que ela encontra aqui, mas aí depois ela encontra esse cara aqui, ó, que é o Diabaté, que é o quinto que também manteve livre-arbítrio, né? E aí que eu falo para vocês, esse aqui é uma outra figura que é muito central nessa história do Estado. Por quê? Porque ele é o cara que se aproveita do Estado. Como ele tem livre-arbítrio, o que ele fez, né? E a coletividade, o pluribus quer agradar ele começou a se aproveitar. Por exemplo, ele foi no encontro, ele pediu o Air Force One, o avião presidencial americano. Aí convidou o pessoal aqui para todo mundo, o Diabaté aqui, convidou todo mundo lá para entrar. Ele trouxe um monte de mulheres bonitas para agradar ele no avião, né? Ele podia pedir para o pluribus atendia todas as necessidades dele. Olha só, esse cara aqui é o cara que vai virar o rei do mundo. Esse cara aqui é o cara que vai controlar o pluribus. Está na cara que é isso. De fato, né, se você tem uma sociedade que tem uma mente única, você precisa de alguém para ter livre-arbítrio. Depois que acabar a fase em que eles têm que tirar os corpos e apagar os incêndios, né, tipo, remendar a sociedade, o que eles vão fazer a partir daí? Tem que ter alguém para dizer o que vai acontecer. Esse cara, o Diabetal, que vai fazer é o político que se aproveita do sistema, né? Como eu falo para vocês, socialismo dá certo sim, dá certo para o socialista, dá certo para o líder do regime, né? E para o Diabetar dá bem pra caramba, ele se deu bem pra cacete, né? Comendo a mulherada toda lá, não, eu quero aquela ali, vamos cá, todo mundo, e pronto, né? Eu quero o melhor avião. Em determinado momento depois ele pede um almoço, também o almoço mais chique possível, não sei o que lá, e o pluribus atende ele, né? Faz tudo acontecer para ele. Então ele tá adorando. Essa aqui então é a reunião fatídica, né? Eles pedem para o pessoal que está infectado sair e ficam só os 6 ali, né? Os 5 mais ela, que não estão infectados, né? E daí ela fala, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Como é que a gente vai salvar o resto do mundo, né? E aí o Diabetá fala que, ué, mas será que precisa salvar o mundo? Salvar o mundo de quê? O mundo precisa ser salvo? Né? Porque do jeito que tá, para ele tá muito bom. E para as pessoas também, as pessoas estão felizes. Ninguém tá dizendo, ninguém tá reclamando, na verdade, né? Ela só tá reclamando da falta de livre-arbítrio. As pessoas estão presas nesse inferno, né?
E o mais curioso é que você vê o pessoal reclamando, porque ela falando assim, olha só, você já perdeu os seus familiares, eles não estão vivos mais, eles já estão tomados pela infecção e coisa e tal. A mulher fala, não, não estão não, eu consigo conversar com eles, são meus familiares ainda, não tem nada de diferente, só estão infectados, não tem nada demais, né? E mais é isso, essa moça aqui, que é uma das coisas, ela fala, não, que eu quero ser infectado. Porque eu vejo as pessoas tão felizes do lado de lá e eu não consigo ficar feliz do lado de cá. Eu quero ser infectado pelo socialismo, né? É o Cypher lá do Matrix, né? Que combina de voltar a ser, voltar para Matrix, né? Que, pô, não, do lado de fora da Matrix é muito ruim, quero voltar para Matrix, quero entrar para o sistema de novo e ser feliz de novo, né? E ela pergunta, olha só, se o pessoal não tem livre-arbítrio, como é que você sabe que os seus familiares estão felizes? Ah, mas eles estão te falando que estão felizes. Eles estão te falando que estão felizes. Mas lembra, eles não têm mais livre-arbítrio. Quem garante que eles estão felizes mesmo? Que, na verdade, quando ela empurrou a moça lá, que deu o chabu na Matrix, lá que deu o chabu no Pluribus, não era as pessoas se revoltando contra o Pluribus, tentando se libertar e coisa e tal. Tem aquela piada famosa, né, do americano conversando com o russo, né? Não, como é que está a economia? O americano fala, não, a economia nos Estados Unidos está muito boa, eu comprei um carro, comprei uma casa, eu não posso reclamar da vida não, minha vida está muito boa e coisa e tal, né? E você, como é que está lá na Rússia? Aí o cara fala, eu também não posso reclamar não. Aí ele falou, tá tudo bem? Não posso reclamar. Eu não posso reclamar, porque não deixam reclamar, né? Ou seja, é a mesma ideia, né? Se você não tem o livre-arbítrio, se você está proibido de falar o que você pensa ou de agir como você quer, quem garante que a forma de você dizer que está feliz é porque você está feliz mesmo? Não é? Mas o resultado disso aqui é trágico, né? A Carol se esbarra numa situação que é muito comum das pessoas que não querem mudar o sistema, para elas estão felizes com o sistema. E mais do que isso, esse cara aqui é o cara que está aproveitando o sistema, está surfando no sistema, está feliz da vida, né? E aí, depois eles fazem um jantar também, conversando aqui, e ela fica puta da vida, porque, de novo, né, o cara bota a comida do melhor, do melhor possível, e aí tem algumas perguntas, algumas coisas que eles esclarecem aqui, né? Primeiro que eles pediram lagosta, mas lagosta eles não podem atender porque eles não matam nenhum animal. Então, eles encontraram frango, porque frango eles encontraram no supermercado. Mas quando acabar o frango que já tem processado no supermercado, que já está morto, eles não têm como matar mais animais, não todo mundo vegano, né? O Pluribus é vegano, não mata animal nenhum, né? Mas aí ela pergunta, mas e quantas pessoas morreram no início, né, na infecção? 800 e brau, quase 900 milhões de pessoas morreram no mundo, né? Um sexto da população, não, mais do que isso. Não, desculpa, um oitavo seria 1 bilhão. Um décimo da população mundial morreu no momento da infecção, né? Então, foi uma tragédia, pô, matou um monte de gente, né? E no final, a Carol, ela fica puta com o pessoal, chama eles de traidores da raça humana, e quando ela tá saindo meio bêbada, ela cai. E aí ela cai, o pessoal do Pluribus tenta ajudar ela, e ela fica puta e briga de novo com o pessoal do Pluribus. Aí sabe o que acontece? Entra um estado catatônico de novo, e lembra, isso quando acontece com todo mundo que tá no Pluribus, né? Então, outra coisa que eles falam, que morreu 11 milhões com o último estado catatônico que teve. Então nesse agora também deve ter morrido um monte de gente. Mas talvez tenha libertado algumas pessoas. A gente não sabe, porque não dá nenhuma posição sobre isso nesse episódio, tá? No final, ela é colocada na cama, ela vai dormir, porque ela caiu, né? Ela se machucou ali, né? No dia seguinte, tá só o Diabaté aqui, é o único que ficou, os outros todos foram embora, foram pra casa deles. Ele ficou porque ele queria pedir pra ela a Zósia. Ele gostou dela, ele quer levar ela pro harém dele, né? E ela falou que só pode ir se a Carol deixar, porque ela é para ajudar a Carol. E ela não pode deixar nenhum dos dois insatisfeitos, né? E a Carol manda merda, fala que ela pode ir, não sei o que lá e coisa e tal. Mas aí, quando eles estão indo embora, que a Carol tá no avião dela e a Zósia tá indo no avião do Diabaté, a Zósia dá uma olhadinha para ela na janela do avião. Ou seja, tá vendo que vai rolar alguma coisa? E aí ela desce e para o avião do Diabaté, o Diabetá, para o avião dele porque ela quer a Zósia, né? E aí, bom, acabou o segundo episódio aqui, né? Então, ou seja, deu pra ver que vai ter aí um par romântico aí das duas.
E agora fica a curiosidade, né? Será que despertou mais gente no último problema na bolha, aí, o último problema do Pluribus? Como é que vai ser daqui para frente? Achei bem interessante a premissa da série, achei muito legal a crítica ao socialismo, mas vamos aguardar, estamos só no segundo episódio, então, mal começou a interação das pessoas, né? Mas já dá para ver que é possível que seja isso mesmo, o Diabaté vai ser o mal, vai ser o vilão que é contra, que quer se aproveitar do sistema, como tantos vilões por aí, Lula, Maduro, né, Putin e etc. E ela está querendo quebrar o sistema, tirar as pessoas de dentro do sistema. Né? É lógico que, por enquanto, o sistema está do lado dela. Por quê? Porque só tem 12. O sistema não está com medo dela, não sabe que ela não pode ir muito longe. Agora, se de fato ela causar aquela perturbação no sistema, isso gera problemas para o sistema, se começar a despertar muita gente, é possível que em algum momento o sistema se volte contra ela. Não sei como é que vai ser a história, né? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Tô animado, achei legal a série. Recomendo muito.